mundo! Há uns vídeos atrás eu mencionei que o processo seletivo para estudar nos Estados Unidos pode variar de 4 a 8 mil reais algumas vezes. E o pessoal veio comentar assim, nossa, por que é tão caro? É verdade isso? Sim, é verdade. Com a alta do dólar, que agora está oscilando entre 13,30 e 13,50, realmente o processo seletivo fica mais caro um pouco, porque a maioria das coisas são pagas em dólar. Mas no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre quais são os custos específicos do processo seletivo e também trazer algumas dicas para tornar ele um pouco mais barato ou até totalmente de graça. Antes de começar falando sobre os custos em si, é muito importante deixar claro que esses valores variam um pouco de acordo com, por exemplo, o número de universidades que tu vai aplicar, os materiais que tu está usando para estudar, se tu está contratando mentoria ou não, tudo isso conta. O primeiro valor a se falar é um que a gente não tem como escapar, que são os testes padronizados. Todos os testes, se tu fizer eles uma vez cada, ficam por volta de $450 o valor. Lembrando que os testes necessários são o TOEFL, que custa mais de $200, o ACT ou o SAT, que ficam por volta de $100, o ACT é um pouquinho mais caro que o SAT, e o SAT-2, que também fica por volta de $120 por aí. Não tem como escapar, porque a maioria das universidades exige que tu envie, mas, além disso, ainda tem que adicionar, por exemplo, o transporte para os centros de aplicação. Eu moro no interior, então eu tive que viajar para fazer todos os testes, mas se tu mora em, por exemplo, São Paulo capital, Porto Alegre ou outras cidades onde é possível fazer os testes, tu não precisa adicionar esse valor, o que é uma grande vantagem. E também o additional fee, que é uma taxa que tu paga para enviar os testes para mais de 5 universidades. Por exemplo, se a tua college list tem 10 universidades, tu tem que enviar para mais 5. Então aí tu paga $12 para cada universidade extra que tu tá enviando. E por último, vale deixar claro que não tem como pedir fee waiver, que é uma taxa de isenção para os testes padronizados. Esse valor aí não tem como escapar. O segundo ponto que é importante falar são as traduções. Existem muitos documentos que a gente tem em português e que tem que traduzir para enviar. As cartas de recomendação, histórico escolar, os documentos financeiros como imposto de renda, entre vários outros. Então, nessa hora, a gente precisa traduzir eles para o inglês para enviar. Só que sim, é possível tornar essa parte mais barata. Primeiro, as traduções elas podem ser certificadas, juramentadas ou nenhuma das duas, traduzidas por ti mesmo, que as universidades variam em quais elas aceitam. Então, nessa hora, o ideal é tu mandar e-mail para cada uma das universidades que tu pretendes aplicar, perguntando quais elas aceitam. Se tu puder traduzir em casa, é maravilhoso, porque tu poupa muito com a tradução oficial. Mas se não for possível, se a universidade não aceitar, a minha dica aqui é contatar os escritórios do Education USA. Todo mundo fala que eles cobram muito mais barato do que tradutores juramentados, então vale a pena entrar em contato diretamente com eles, porque vai tornar o processo muito mais barato. O terceiro ponto que a gente gasta no processo seletivo, mas não é totalmente necessário, são os materiais de estudo para os testes. Os materiais podem ser tanto os livros físicos quanto cursos online. Eu, por exemplo, usei o do ACT, mas isso é uma coisa que não é totalmente necessária, depende de ti. Para tornar isso um pouco mais barato, eu sugiro procurar PDFs desses livros que existem de montão na internet, ou comprar o PDF diretamente do site da Amazon também, porque sai muito mais barato que uma cópia física. Mas se tu precisa de cópia física para estudar, se tu não consegue te concentrar pelo computador ou por PDF, a minha sugestão aqui é comprar material usado. Nos grupos de estudo no exterior é possível encontrar muita gente vendendo por um preço muito mais barato do que os que são vendidos novos nas lojas. Outra coisa que é importante falar é o application fee das universidades, que é a taxa que tu paga para aplicar para cada uma delas. Essas taxas variam em média de $30 a $110, e isso, o valor final, vai depender também do número de universidades que tu tem na tua college list. Mas a boa notícia é que é possível tornar essa parte totalmente gratuita. A maioria das universidades aceita que tu peça fee waiver para pagar a taxa de inscrição, e isso é até um processo bem prático. Para pedir fee waiver, tu só tem que pedir para o teu counselor escrever uma carta alegando que tu não tem condições de pagar a taxa de inscrição. Daí eles vão avaliar a tua solicitação e te dar o fee waiver, ou talvez não dá e aí tu vai ter que pagar. Mas normalmente eles aceitam, é um processo bem simples, bem prático e tem como tornar esse processo totalmente gratuito. E é uma coisa que vale muito a pena fazer, porque se parar pra pensar, se tu aplicar para 10 universidades que a taxa de aceitação é $100, no final tu tá poupando $1.000 no processo de application. E a última coisa que a gente precisa se preocupar quando se fala em valores do processo de application é a questão de mentoria. Vale lembrar que a mentoria não é necessária, tem muita gente que aplica e é aceito sem mentoria nenhuma, mas ajuda. No meu caso, ajudou e muito, mas eu participei somente de mentorias gratuitas, então eu não tive que gastar nada com mentoria, e é aí que entra a parte de tornar o processo totalmente gratuito. Alguns programas de mentoria, como Prep Scholars e Oportunidades Acadêmicas, os dois que eu participei,
falei cobrem todos os teus gastos no processo de application se tu demonstrar necessidade. Então não tive que gastar nada com o processo de application porque o programa Oportunidades Acadêmicas pagou tudo pra mim. Inclusive, se tu te interessou, quer ver se tu atinge os requisitos e como participar, eu fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas voltando, o programa Oportunidades Acadêmicas ajuda muito, o B-Skill ajuda muito, o Prep Scholars, existem muitos programas que ajudam a tornar esse processo mais barato e te ajudam no processo de mentoria também, mas existem também os programas pagos, como é o caso do Daqui Pra Fora, por exemplo, para quem não foi aceito em algum desses programas ou de repente não atinge os requisitos para participar. Quem acha que só conseguiria aplicar com mentoria, talvez seja necessário gastar um pouco mais com essas empresas, que pode chegar até 15 mil reais, até mais, mas é um valor que não é necessário, vai depender de ti, então a gente não adiciona na soma final. No geral, esses são os pontos que tu precisa pesar e, mais importante ainda, somar na hora de ver quanto vai custar o teu processo seletivo para estudar nos Estados Unidos e se tu tem condições de arcar com ele. Mas como eu comentei, é possível tornar ele muito mais barato ou até totalmente gratuito, então é muito importante vocês seguirem essas dicas porque vão ajudar com certeza e ver se vocês estão aptos a conseguir esses fee waivers, as taxas de desconto ou participar dos programas de mentoria que vão ajudar muito. Espero realmente que esse vídeo tenha ajudado, tenha clareado um pouquinho para quem ainda tá confuso com esse processo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e dar like no vídeo, porque vai me deixar muito feliz. E é isso, até a próxima, tchau!